Olá pessoal, tudo bem com vocês? Depois de Moraes afirmar em entrevista ao Washington Post que não há a menor possibilidade de recuar nem um milímetro, agora foi a vez de Flávio Dino desafiar Trump e anunciar que empresas brasileiras não podem se submeter a leis estrangeiras em uma clara tentativa de ajudar o ministro ditador. Antes de colocar a Camila Bonfim explicando a decisão de Dino e depois Eduardo Bolsonaro e André Marsiglia explicando por que ele não faz ideia de como a Lei Magnitsky funciona, quero mostrar a vocês que com essa atitude, Flávio Dino prejudicou todos os municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Mariana que buscavam indenizações contra a mineradora Samarco na Justiça do Reino Unido. Eram processos que poderiam render bilhões e ajudar na economia e na recuperação ambiental. Agora tudo será perdido porque ele quis ajudar seu amigo ditador. Acompanhem comigo as notícias e em seguida volto com a resposta do governo americano. Vamos juntos lá no blog, porque é uma decisão que vem do Supremo, uma decisão do ministro Flávio Dino e que trata de um assunto que é o caso de Mariana, mas tendo um recado geral sobre soberania do judiciário. Vamos entender aqui juntos? Olha só. Sem citar Magnitsky, o ministro Flávio Dino do Supremo impediu restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. O que o ministro determinou aqui? Que empresas estrangeiras que atuem no Brasil e empresas nacionais devem seguir as leis e as decisões da justiça brasileira e não da justiça de outros países. Eu quero mostrar aqui um trecho dessa decisão aqui que a Andréa Sadi está dando e a gente vai também detalhar já já. E aqui, ó, o trecho fala basicamente sobre o seguinte, que é uma ação movida pelo IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, e o IBRAM pedia análise sobre ações movimentadas e acordos feitos por municípios brasileiros em tribunais de outros países, como a Inglaterra. E aí, Flávio Dino é bastante claro ao dizer que aqui no Brasil valem as leis brasileiras, inclusive em casos em que há ações movimentadas em outros países. Ele fala, ficam vedadas, ou seja, proibidas, imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídos sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como as que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Ou seja, basicamente, aqui ó, tem uma frase que bem clara que ele diz: decisões judiciais estrangeiras só podem ser executadas no Brasil mediante a devida homologação. Tem um trecho do documento que a Andréa Sadi já mandou para a gente, vamos mostrar aqui no telão para vocês, é o item 29. Aqui fica muito claro o que o ministro quer dizer e vai ser lido, obviamente, dentro do âmbito dessa ação, mas também pode ter uma leitura em relação a qualquer decisão internacional que tente interferir aqui na justiça brasileira. Então, ele fala dessas questões que a gente leu agora, né, de que tudo aqui tem que ter a decisão judicial do Brasil. Vou pedir só para a gente fazer, por favor, o seguinte, antes do trecho 29, nessa parte aqui em cima, que começa lá na página 18, isso, que está em negrito e que é bastante claro. Olha só, ele fala, tais fundamentos e comandos incidem sobre a controvérsia retratada nestes autos e em todas as demais em que a jurisdição estrangeira ou outro órgão de Estado estrangeiro pretenda impor no território nacional atos unilaterais sobre a autoridade dos órgãos de soberania do Brasil. E aí ele termina. Esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Essa frase aqui negritada, o ministro deixa claro que é sobre uma ação relacionada a Mariana, mas também existe uma visão de soberania do judiciário que afasta graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Portanto, está aí essa decisão do ministro Flávio Dino, que deve ter repercussão justamente porque, fora da ação que ele está tratando, temos aí os Estados Unidos com a Lei Magnitsky contra ministro do Supremo. Portanto, há um cenário em que há um debate claríssimo de invasão da soberania brasileira. Notícia importante e urgente. Sem citar Magnitsky, Dino impede restrições decorrentes de atos unilaterais estrangeiros. Pois bem, a Suprema Corte, ou melhor, esses dois indivíduos, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, agora estão expostos.
estão aí os braços radicais desse regime que até agora os senhores do mercado financeiro, ou boa parte dos senhores, fizeram vistas grossas. Mas estamos chegando no momento derradeiro, onde os senhores vão ter que decidir entre falir o empreendimento de vocês. Eu acho que isso não vai acontecer, né? Vocês não vão por esse caminho, mas chegar o momento dessa decisão entre falir o empreendimento dos senhores ou fazer aquilo que é certo, que é reconhecer que existe uma crise institucional no Brasil e trabalhar para resolvê-la, porque essa é a única maneira que nós temos para ter um país minimamente decente e não uma república de bananas, tal qual da Venezuela, que insiste em arrotar democracias e instituições, quando na verdade todo mundo sabe que é um narco-estado que sofre com a fome e a maior crise migratória da história da América Latina. Que Deus ilumine o coração e a cabeça dos senhores, até porque a resposta dos Estados Unidos, ao que tudo indica, está muito próxima. Um abraço, fiquem com Deus. O Flávio Dino acabou de decidir que é proibido cumprir lei Magnitsky no Brasil. Ou seja, em questão de dias, o Brasil se tornará a Coreia do Norte. O que o Flávio Dino disse foi que constitui ofensa à soberania nacional que se cumpra no Brasil leis estrangeiras. Só que as empresas vão preferir 1000 vezes cumprir a lei Magnitsky do que a decisão do Flávio Dino. Então o que vai acontecer é que empresas sérias sairão do Brasil. Empresas que preferirem cumprir a decisão do Flávio Dino sofrerão consequências da lei Magnitsky, ou seja, serão desligadas do sistema financeiro mundial. E com essa decisão do Flávio Dino, o Brasil como um todo pode sofrer efeitos da lei Magnitsky. Ou seja, o Brasil pode ser desligado do sistema financeiro global. Sim, como aconteceu na Rússia, na Coreia do Norte, o Brasil pode ser desligado do sistema SWIFT. O Brasil não poderá mais fazer importações e exportações. Com essa decisão do comunista Flávio Dino, o Brasil vira literalmente um país comunista. Flávio Dino acaba de expulsar do Brasil indústrias, bancos, montadoras de veículos. Flávio Dino acaba de afundar o Brasil no precipício do comunismo. E o Senado Federal está avalizando isso, gente. Para fechar a decisão do Flávio Dino, ele diz que só o STF manda e pode decidir no Brasil. Gente, é inacreditável. Alexandre de Moraes prendendo inocentes, Flávio Dino agora expulsando as empresas. Gente, o STF está acabando com o Brasil. E o Senado Federal assistindo de camarote. É grave, é gravíssimo o que está acontecendo. O Brasil está sendo destruído por essa gente. O ministro Dino suspendeu a Magnitsky? Não suspendeu e nem pode suspender. Eu vou explicar. Olha só, ele usou uma DPF de 2024 para dizer que não é aplicável no Brasil lei estrangeira contra ato de brasileiro em território nacional. Em tese, seria o caso do ministro Moraes. Os atos são decisões tomadas aqui, enfim, e não poderia receber uma punição de uma lei estrangeira. É isso que o Dino estava mirando. Abriu um precedente para que alguém fizesse um pedido de extensão dessa decisão a Magnitsky. Isso eu não tenho a menor dúvida. E se alguém pedir, eu não tenho também a menor dúvida de que ele dará. Muito provavelmente, o Zanin, que estava com uma ação pedindo mais ou menos a suspensão da Magnitsky, o Zanin não deve ter se sentido confortável, o Dino, com essa DPF, puxou e assumiu o caso para ele. Deve ter sido isso que ocorreu. O problema todo aqui é o seguinte, a Magnitsky, ela não é uma lei estrangeira aplicada ao Moraes, é em território brasileiro, é uma lei estrangeira aplicada no território dos Estados Unidos a empresas norte-americanas. Os efeitos são sentidos pelo Moraes, mas então são as empresas norte-americanas que não vão mais ter relações negociais com Moraes. São as empresas norte-americanas que não vão mais negociar com empresas brasileiras se elas seguirem prestando serviços ao Moraes. Então o ponto é que a sanção é sentida pelo Moraes, né? Mas ela é aplicada no território dos Estados Unidos a essas empresas norte-americanas. E isso é o ponto que escapa ao ministro Dino. Na prática, uma decisão que suspenda a Magnitsky no Brasil é totalmente ineficaz. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança.
Horas depois da ação desesperada do ministro Flávio Dino, o governo americano deu uma firme resposta, afirmando que Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e aos seus mercados. Eles ainda alertaram que cidadãos e empresas que mantiverem relações comerciais com violadores dos direitos humanos também poderão ser alvo de sanções. Tudo o que Flávio Dino conseguiu hoje foi colocar um alvo em suas costas e furar a fila da Magnitsky. O que vocês acham, pessoal? Será que os ministros vão comprar essa briga com os banqueiros brasileiros ou vão aceitar que essa é uma guerra que eles não podem vencer? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.